Existem, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, existem 3.700 infectologistas no Brasil. Somos poucos. Esse número já era considerado baixo antes mesmo da pandemia, mesmo nosso país sendo um país sujeito a muitas moléstias infecciosas e parasitárias. Considerando o contingente populacional do Brasil e suas múltiplas diversidades, não somente ambientais, mas também étnicas, que tipo de influência isso pode ter no enfrentamento de uma pandemia? Eu vou lhe dizer que não só no enfrentamento à pandemia. Eu faço essa pergunta apenas para contextualizar, com a nossa realidade que estados e municípios tiveram autonomia para adotar as medidas que quisessem, inclusive preventivas, sem que a maioria deles tivesse ou tenham em seus quadros um único infectologista sequer. Lembrando, temos 3.700 infectologistas e somente municípios são mais de 5.500. O senhor tem razão, somos muito poucos, deveríamos ser muito mais. Que grau de impacto essa falta de conhecimento científico enorme pode ter causado em prefeitos, governadores, gestores, pela responsabilidade de adotar medidas sem que para isso tenham o necessário assessoramento técnico-científico? É enorme. Mas é preciso entender que o domínio de informação científica não deve ser exclusiva do infectologista, porque esse não é um conhecimento hermético. Veja, esse não é um conhecimento que exige, em detalhes, que a pessoa seja um infectologista. É claro que a gente, como referência técnica, acaba lidando com as coisas que são mais complexas, porque existe uma hierarquia de atendimento. Mas a falta de infectologistas no país é uma coisa extremamente séria. E eu vou lhe dar um outro exemplo que não é exatamente ligado à pandemia, mas tem uma influência importante. Quando a gente aborda a atenção primária, por exemplo, e eu vejo muito pouca gente discutir isso, a gente fala muito de resistência a antimicrobianos, né? O uso exacerbado, incorreto de antibióticos por aí. A gente fala muito da emergência de bactérias resistentes, quer dizer, aquelas que já não podem mais ser tratadas por antibióticos de uso comum, nos hospitais. Mas os hospitais normalmente têm uma assessoria importante de infectologia, então é possível lidar com isso da melhor forma possível, dentro do contexto. Mas a gente fala muito pouco disso na atenção primária. E aí, se o senhor for à atenção primária pelo país, o senhor vai ver coisas inacreditáveis relacionadas à prescrição de antimicrobianos. Por que isso acontece? Porque existe uma dificuldade, uma lacuna importante de ensino para as pessoas que estão assumindo essas funções. Então, a gente precisa enxergar a infectologia não como uma questão terciária, de alta complexidade e somente. Ela é isso também. Mas ela precisa estar inserida em todo o contexto da atenção da saúde pública. Porque se a gente faz isso, se a gente começa a fomentar uma educação melhor em infectologia na atenção primária, a gente evita esse tipo de dificuldade que o senhor está mencionando para todo o sistema. A gente alivia o peso sobre os hospitais. Então, na pandemia, é isso que precisava ser feito, que precisa ser feito. É preciso mudar esse eixo de resposta para que o sistema como um todo tenha alívio e a gente possa lidar com tudo que está acontecendo.